Trazendo uma história que a cada dia passa por um novo capítulo. Tudo aconteceu em Realeza, foi na zona rural do município. Primeiro foram encontrados os corpos de uma idosa de 75 anos, do filho dela e também um segundo filho. Esse segundo filho, ele chegou a ser levado com vida ao hospital. Os primeiros suspeitos foram o neto e a namorada desse neto. Porém, não demorou muito para que os corpos deles também fossem encontrados pela polícia. Estavam no interior de Capitão Leônidas das Marques. A polícia prendeu os suspeitos, mas tinha esperança, inclusive, que a vítima internada ajudasse a esclarecer os fios soltos desse crime, que leva a crer se tratar de um latrocínio. Mas, infelizmente, essa outra vítima também não resistiu e morreu no hospital. O que você vai ver agora, aqui na tela do Cidade Alerta, é a ordem cronológica desse caso, que ainda segue em investigação da polícia. E o GAECO também acompanha de perto. Crimes brutais, assassinatos a sangue frio. A suspeita é de uma organização criminosa formada por uma família. A partir da fuga de um preso ocorrida aqui na penitenciária estadual de Francisco Beltrão, dia 2 de agosto de 2022, mês passado, descobrimos que ele se organizou, se juntou a dois familiares, dois irmãos e outras pessoas, 5 ou 6 pessoas, que começaram a cometer delitos na região sudoeste do Paraná. Quedas do Iguaçu, também foram para a região de Laranjeiras do Sul, 2 vizinhos, Santa Isabel, alguns municípios que eles cometeram crimes de roubo, alguns com arma, outros apenas com ameaça, subtraindo veículos, celulares e outros pertences das vítimas. Entre todos os crimes, o mais recente foi registrado no sudoeste do Paraná. 5 pessoas da mesma família foram mortas durante latrocínio, roubo seguido de morte. O padrão de agir dessa organização criminosa é escolher as suas vítimas de maneira aleatória. É a oportunidade para a prática do crime, Então, até então, nós acreditamos que isso é que tenha ocorrido. Amélia Koch, 75 anos, encontrada morta a pauladas dentro da própria casa em Realeza. Os filhos dela, Elson Koch, 54 anos, foi encontrado amarrado e morto em um galpão da família. Dirceu Koch, 49 anos, foi encontrado também amarrado ao lado do irmão, em estado gravíssimo. Os dois foram agredidos a golpes de madeira. Dirceu chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Já Rafael Koch, que é a namorada dele, Jaqueline Darós, foram encontrados mortos em Capitão Leônidas das Marques, atingidos por tiros. Primeiramente, acreditamos que as vítimas, o Rafael e a Jaqueline, tenham sido as primeiras vítimas pegas pela organização criminosa e posteriormente tenham sido levadas até a residência que é próxima da sua avó e dos seus tios, aonde então ocorreram todos os crimes. A Polícia Civil, num primeiro momento, desconfiou que Rafael e Jaqueline poderiam estar por trás das mortes dos familiares. Essa suspeita logo foi descartada assim que os corpos deles foram encontrados. Durante investigação mais a fundo, tudo indica que quem cometeu os crimes foi a organização criminosa, formada pelo foragido da cadeia pública de Francisco Beltrão, com a ajuda dos irmãos. Nosso foco principal nesse momento é a captura dos foragidos, dos membros da organização criminosa que estão foragidos. Todas as nossas energias estão sendo focadas para isso. E essa informação de que possivelmente os crimes tenham sido cometidos por esta organização criminosa, articulada pelo foragido da Justiça, foi decisiva depois das autoridades saberem que Amélia, morta a pauladas, havia feito um empréstimo de R$11 mil no banco. Dinheiro possivelmente movimentado pelos suspeitos de cometer o crime. Segundo outras informações obtidas pela RIC TV, é que o principal suspeito tenha fugido para o Paraguai com a ajuda de um irmão e uma irmã. A Polícia Militar aqui de Cascavel recebeu o pedido de apoio, pois a suspeita era que os dois estariam retornando do país vizinho para a região sudoeste do Paraná e passariam aqui por Cascavel. E essa informação, inclusive,
logo foi confirmada. Nesse momento a gente já tinha informações que era um Fox, estava dando apoio na situação. Conseguimos abordar o Fox. Nesse momento a condutora do Fox se evadiu da equipe, a gente perdeu ela de vista. Só que em levantamento de informações tinha mais um veículo dando apoio também. A gente conseguiu fazer a abordagem já em Jovinópolis desse veículo, era um Astra, com um casal e umas crianças no interior. Nesse veículo já estava um dos responsáveis por cometimento desses crimes e a sua esposa. Os irmãos presos podem ter ligação direta com as 5 mortes. O tenente Joekel estava junto na operação que terminou com as prisões. Nossa equipe questionou se algum deles deu alguma versão ou se confessaram a participação nos crimes. O rapaz, primeiro, ele alegou que não fazia parte. Ele já tem uma passagem de latrocínio. Ele matou uma criança de 2 anos apaulada. São pessoas bem frias e violentas. Ela, no primeiro momento, não falou onde que estava, falou que não sabia. Só que, posteriormente, na delegacia, ela relatou onde estavam os corpos dos outros 2 jovens que estavam desaparecidos. Até que a gente estava em buscas incessantes, porque estava com receio desses jovens estarem amarrados e poder morrer de fome ou morrer de hipotermia por causa do nosso clima, né? Mas eles já tinham sido executados pela quadrilha. A investigação continua para a elucidação total dos crimes, inclusive da chacina em Realeza, sudoeste paranaense. 2 presos, o principal investigado e outras pessoas ainda seguem sendo procuradas. Olha, a gente continua nesse assunto porque a história ela vai muito, muito além desse crime que por si só já é bárbaro, tá? O Raul Estanásio e o Ivanei Cardoso, eles estão nessa história e hoje descobriram, inclusive, né, Raul, a ficha criminal desses suspeitos do crime. Tanto o que já está preso, a irmã dele que foi presa também e que cantou a fita, que deu informação desse casal que estava assassinado, quanto do outro que segue foragido. Outras pessoas também podem ter envolvimento. Mas é realmente impressionante, inclusive quando a gente fala desse foragido que a princípio estaria no país vizinho, né, Raul? Pois é, Wagner, uma história bastante confusa, tá? A gente vai chamar a atenção aqui no primeiro momento para esse rapaz que foi preso pela Polícia Militar aqui em Cascavel, nesse belíssimo resultado, né, destas 2 pessoas que foram presas. O rapaz, Wagner, que segue detido, inclusive, tá? Ele tem 24 anos hoje, mas quando ele era menor de idade, ele respondeu já por um latrocínio, tá? Ele teria matado uma criança de apenas 2 anos de idade a pauladas durante o cometimento de um roubo, tá? Então ele já tem uma ficha criminal quando era menor de idade, tá? Então essas informações que a nossa equipe recebeu. Agora sobre esse cabeça dessa organização criminosa, como até mesmo o coordenador do GAECO ressaltou muito bem na reportagem, ele é foragido da cadeia pública de Francisco Beltrão. Ele fugiu de lá no mês passado, já tinha 100 anos de condenação, tá? Nossa equipe foi além, tá? Tivemos outras informações de que os crimes, Wagner, que ele cometeu, né, desde o ano de 2014, por aí, todos são latrocínios, tá? Roubo seguido de morte. Ou seja, já não é o primeiro caso. Então ele já tem 100 anos de condenação, ele conseguiu fugir da penitenciária da cidade de Francisco Beltrão, então as informações, a suspeita de que ele tenha então se juntado com estes irmãos para cometimento de roubos na região sudoeste e até mesmo aqui na nossa região, enfim, cidade de Laranjeiras do Sul, Quedas do Iguaçu e outras tantas cidades. E a prática deste roubo é praticamente as mesmas que a gente pôde observar aqui, são bastante agressivos, tá? Então saiu da cadeia pública, conseguiu fugir da cadeia pública, se juntou com os irmãos para cometimento dos crimes que ele já estava praticando há anos anteriores. As informações também, Wagner, que nós recebemos das autoridades aqui, como foi dito na reportagem, né? Esse cabeça dessa organização, esse foragido da cadeia pública, ele pode ter contado então com a ajuda destes 2 irmãos, fugiu para o Paraguai e disse que não vai se entregar. Está escondido no Paraguai e disse que não vai se entregar. Então os irmãos estavam retornando para a região sudoeste do Paraná quando foram então encontrados pela polícia e presos. Realmente a ficha criminal, Wagner, bate realmente com esse crime que a gente consegue observar, que a gente observa registrado na cidade de Realeza. Então ele já responde por outros latrocínios e todos praticamente da mesma maneira. Temos um perfil psicopata de um homem que gosta, que sente prazer de matar as vítimas a pauladas. E foi isso que aconteceu pelo menos com 3 destas 5 vítimas lá na cidade de Realeza.
uma extensa ficha criminal, 100 anos de condenação e conseguiu fugir da cadeia de Francisco Beltrão. Tudo indica, né, Wagner? A gente consegue observar, enquanto profissionais aqui, que uma situação tem ligação com a outra. E a polícia não vai se cansar enquanto esse cabeça dessa organização, esse foragido da justiça, não for encontrado, Wagner. Até porque é um psicopata, é um criminoso perigoso, astuto, né, Raul? E que tem, de acordo com a polícia, prazer em matar. Ele mata as vítimas a pauladas para ver o sofrimento. Veja só a mente doentia. Esse que foi preso, ele é suspeito de ter matado uma criança de 2 aninhos. Outros detalhes informais ainda, né, Raul, que vão sendo apurados, a polícia ainda está investigando, não confirma, mas que inclusive utilizavam crianças no carro para conseguir enganar as vítimas, que teria esposa envolvida, além dos irmãos que a gente já citou aqui. Um detalhe que chama atenção também, Raul, até queria que você esclarecesse para nós, é que essas vítimas desse caso em Realeza, a princípio, vítimas aleatórias. Trabalhadores viviam no meio rural, a gente tem a imagem de todos aqui, a senhora de 75 anos, os 2 filhos, o neto, a companheira do neto também, pessoas que foram escolhidas aleatoriamente, né? A Amélia, o Elcio, que era filho da Amélia, o Dirceu, a Jaqueline, que é a companheira do Rafael, e aí esse detalhe, Rafael e Jaqueline que foram até apontados como suspeitos, mas na verdade, de acordo com o depoimento dessa mulher que foi presa, uma das irmãs, uma das assassinas, acusadas também de latrocínio, foram os primeiros a serem pegos. A polícia não sabe ainda, né, Raul, se eles foram os primeiros a serem mortos, mas eles foram os primeiros a serem pegos por esse bando criminoso. E então as vítimas foram escolhidas aleatoriamente, é isso? Exatamente, Wagner. Uma outra questão que até a nossa equipe abordou com o coordenador do GAECO foi justamente sobre essa família toda destruída, né? Família morta, 5 pessoas que morreram, foram assassinadas. Nós questionamos o coordenador do GAECO sobre a ficha criminal, a possível ficha criminal dessa família, uma possível ligação com estes bandidos. E o coordenador foi decisivo, por exemplo, na informação dele, em dizer o seguinte, que essa família, Wagner, é uma família de bem, é uma família trabalhadora, são agricultores, lutam o dia a dia, lutavam, né? O dia a dia para conseguir sobreviver através do campo. Então não tinham ligação nenhuma, tanto essas pessoas que foram mortas, quanto estes bandidos. Ou seja, foram vítimas aleatórias dessa organização criminosa, assim como outras tantas vítimas de outros crimes que a polícia já está ligando, né? Também com essa organização criminosa. Então foram pegos aleatoriamente, Wagner, o que realmente torna esse crime ainda mais brutal. E você realmente comentou sobre o Rafael e a Jaqueline, né? Eles foram realmente apontados num primeiro momento porque estavam desaparecidos, né? Eles tinham ligação direta com estes 3 familiares que foram encontrados mortos, né? 2 mortos e um que acabou morrendo no hospital depois. E a polícia disse que o Rafael e a Jaqueline foram pegos por essa organização criminosa. Mas quem morreu primeiro, né? Nesse caso ainda, aliás, essa ordem cronológica das mortes ainda segue sendo apurada pela polícia, Wagner. E a gente segue acompanhando também esse caso, que com certeza terá novos desdobramentos. Tem um criminoso à solta, perigoso, astuto, psicopata, outras pessoas envolvidas e muitos fios soltos ainda nessa investigação. Obrigado, Raul. A gente segue qualquer novidade também, a gente mostra para você aqui no Cidade Alerta, 6h54. E daqui a pouquinho,